E uma delas é a filiação, que se diz aqui. Quando se fala de filiação, é que Deus está dizendo que Ele é a fonte de toda a existência, e toda a vida religiosa, toda a vida espiritual que havia em Israel, emanava dele. Mas se aqueles estavam mortos, e servindo e contrariando a lei de Deus, eles já não eram mais filhos desse Deus. A primeira aplicação que eu tiro desse texto é conforme diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo, acho que é 21, 7, diz assim, ou é 7, 21, desculpa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Eles aqui eram crentes de aparência, só a aparência, e eles lideravam a igreja. Vocês viram falando dos escândalos no Brasil afora? Todo escândalo que escandaliza a igreja começa com uma liderança. Escândalos não começam com crente de banco, porque não tem poder de afetar toda a comunidade. Até afeta, mas não tem o mesmo poder de que seja uma liderança, porque todo escândalo para abalar a igreja começa no meio da liderança. E aqui Deus está protestando contra essas lideranças que haviam ali em Israel. Coloca aí, meu filho, que Isaías 63, versículo 16, e Jeremias no capítulo 9, versículos 4 e 5, já haviam protestando lá atrás. Coloca aí, Isaías 63, 16. Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor desde a antiguidade é o teu nome. Israel conhecia e sabia da sua paternidade espiritual, que eram filhos de Deus. Há um contraste nesse texto, quando os sacerdotes vão casar com as filhas de Deus estranho. Deus está dizendo: vocês estão fazendo alianças com mulheres que não são da minha filiação, que não são minhas filhas, e vocês estão profanando o meu altar, porque essa filiação você vai entender muito melhor lá em Gênesis, os filhos, a semente de Deus, dos filhos de Deus e os filhos do diabo. E lá no jardim do Éden, desde então, houve Deus fez essa classificação, que filho de Deus é aquele que obedece, é aquele que atenta, é aquele que pratica a sua aliança e a sua palavra. E filhos e semente de Satanás é todo aquele que é contrário à palavra de Deus, e todo aquele que se lança contra a soberania de Deus. E esses homens estavam em pronta afronta contra Deus, porque estavam casando com mulheres estranhas. Mas não é só isso que esse texto fala. Coloca aí Jeremias 9, 4 e 5. Aleluia. Está aí, máscara no altar. Diz assim: guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais nada mais do que enganar, e todo próximo